Olá a todos, você está no Estudos Históricos, meu nome é Leonardo e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a lenda, a história dos 300 de Esparta. Existiram de fato? A Batalha de Termópilas contou com a brava resistência de apenas 300 espartanos contra milhões, milhares, quiçá, de persas? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Antes, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua curtida, isso é muito importante para a continuidade do projeto e vai manter a gente ativo aqui. Nos siga em outras redes sociais, Facebook, Instagram, tá na descrição aí também do vídeo. E é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A icônica Batalha de Termópilas, que inspirou a história em quadrinhos e o filme de Os 300 de Esparta, destacou-se como uma das muitas confrontações entre gregos e persas durante as chamadas Guerras Médicas. Estas, assim denominadas devido à designação genérica dos persas como medos por parte dos gregos. Na realidade, os medos eram um povo que habitava o vasto Império Persa. Tanto os persas quanto os medos residiam ao leste da Mesopotâmia, no extenso planalto do Irã. Enquanto os medos se estabeleciam ao norte desse planalto, os persas ocupavam principalmente a parte sudeste, próxima ao Golfo Pérsico. Inicialmente, os medos detinham sob o controle da região em que viviam a sua própria independência, porém essa situação mudou quando Ciro ascende ao trono e se denomina monarca dos dois povos. Essa série de conflitos aí nas guerras médicas, também conhecidas como guerras greco-persas ou greco-pérsicas, teve como principal motivo o expansionismo persa. Durante a segunda metade do século VI a.C. e o início do século V, os persas expandiram seus domínios, conquistando desde a Ásia Menor até o vasto vale do rio Indo, além do Egito. Com o controle sobre a Ásia Menor, os persas subjugaram as colônias gregas da região. E os povos subjugados pelos persas enfrentaram uma carga tributária pesada, além de serem compelidos a construir estradas, palácios reais e obras para os persas. Devido a essa opressão, as colônias gregas na Ásia Menor se uniram. E então ocorreu a famosa Revolta de Mileto, que foi basicamente a união entre as cidades que eram subjugadas ali pelos persas na Ásia Menor com o apoio de Atenas. O Império Persa, porém, reprimiu violentamente essa rebelião e subjugou os habitantes da cidade à escravidão perpétua. O então monarca persa, Dário I, aproveitou a oportunidade para declarar guerra contra Atenas e lançar uma invasão das cidades gregas, dando início assim à Primeira Guerra Médica sob o comando de Micíades. Atenas emergiu vitoriosa da guerra após a famosa Batalha de Maratona em 490 a.C. A derrota enfraqueceu consideravelmente o Império Persa, que só voltou a enfrentar os gregos em 480 a.C., marcando o início, então, da Segunda Guerra Médica. O sucessor de Dário I, o rei Xerxes, ordenou uma nova investida contra a Grécia. O expansionismo persa representava uma ameaça tanto à independência das cidades-estados gregas, quanto para os comerciantes do Mar Egeu. O exército de Xerxes era uma verdadeira legião estrangeira composta por soldados recrutados de quase todas as nações subjugadas pelo Império Persa: assírios, egípcios, babilônios, colonos gregos estabelecidos na Ásia Menor, entre muitos outros. Apesar da numerosa composição, o exército carecia de uma motivação mais profunda. A conquista da Grécia interessava a Xerxes, porém não aos seus soldados. As cidades gregas formaram então uma aliança e enviaram um pequeno contingente para resistir aos persas. Esparta, em particular, teria enviado uma força de aproximadamente 300 homens, liderada pelo rei Leônidas. Este grupo, juntamente com o contingente das cidades aliadas, posicionou-se na estreita passagem do desfiladeiro de Termópilas, bloqueando o avanço inimigo. É aqui que a nossa história começa a ganhar corpo, porque segundo estimativas mais realistas, esse contingente, que era formado aí por diversas cidades-estado gregas que enviaram soldados de Tebas, passando ali por Téspias, entre outras cidades, era aproximadamente de 7.000 homens, tá? E dentre esses 7.000 existia realmente um pequeno contingente que era ali dos espartanos, que era de aproximadamente 300 homens. O contingente persa era, de fato, significativamente superior ao exército liderado ali por Leônidas. Diante dessa disparidade numérica, Xerxes tenta até mesmo subverter a situação, propondo uma rendição por parte dos gregos. Porém, segundo relatam as lendas, o rei Leônidas teria dito que não se rendiria e era melhor o comandante Xerxes ir buscar as armas dos gregos ele mesmo, se ele quisesse. Então, o Xerxes teria dito que, para intimidar Leônidas,
que a imensa gama de arqueiros e lanceiros que os persas detinham, caso disparassem, tampariam até mesmo o sol, porque eram muitos, eram milhares, e Leônidas teria ficado ainda tranquilo, resistindo ali, e teria soltado a frase: melhor, lutaremos à sombra. Pois é, ele de fato não iria desistir tão fácil, e apesar da desvantagem numérica, os espartanos e seus aliados ofereciam uma resistência teraz aos persas. Enquanto os gregos defendiam suas cidades-estados com fervor, os comandantes persas recorriam a medidas coercitivas para motivar as tropas desanimadas. Assim, os gregos inicialmente conseguiram repelir os ataques. No entanto, um traidor, Efialtes, revelou aos persas um caminho alternativo nas montanhas, contornando as Termópilas. Essa traição permitiu aos persas que surpreendessem os espartanos e seus aliados por trás. Diante de uma iminente derrota, Leônidas ordenou a retirada de seus homens, exceto os 300 espartanos que ali estavam. A maioria, de fato, obedeceu, porém, alguns contingentes, como por exemplo os téspias e tebanos, optaram por permanecer e lutar, totalizando aproximadamente 1.000 homens. Leônidas e seus guerreiros resistiram com bravura, porém acabaram sucumbindo à desigualdade da batalha. Apesar de serem vitoriosos da Batalha de Termópilas, o exército persa sofreu pesadas baixas que debilitaram consideravelmente seu exército. A conquista da vitória teve um custo extremamente elevado, e a resistência liderada por Leônidas e seus homens concedeu aos gregos um tempo crucial, como por exemplo o tempo para os atenienses evacuarem sua cidade antes da invasão dos persas, onde mulheres, idosos, crianças e escravos foram transferidos a tempo para a ilha próxima de Salamina. Embora os persas tenham incentivado e iniciado uma total destruição da cidade de Atenas ao chegarem lá, foram derrotados posteriormente pelos próprios atenienses na Batalha Naval de Salamina, e após a derrota, Xerxes fugiu de volta para a Pérsia, onde mais tarde foi assassinado. Com a derrota, o traidor Efialtes não recebeu a recompensa esperada por Xerxes e sua cabeça foi posta a prêmio, o que o levou a fugir para a Trácia, onde acabou sendo assassinado no ano seguinte. A principal fonte sobre a Batalha de Termópilas é o historiador grego Heródoto. No entanto, seu relato contém diversos exageros que foram reproduzidos por muitas recriações. Segundo Heródoto, o exército persa contava com milhões de soldados, porém, estimativas mais realistas sugerem que o número não passava de 250.000 homens, que ainda assim eram muita coisa, principalmente relacionados aí, quando a gente coloca em comparação com o número do contingente grego. E apesar dos exageros, durante a Batalha de Termópilas, os espartanos e seus aliados estavam em uma desvantagem muito absurda. E isso não impediu que oferecessem uma resistência corajosa e ajudassem a moldar os rumos da Grécia. Se não fosse por essa batalha, pode ser que hoje a história teria sido contada de outra forma, com os persas tendo conseguido invadir, destruir as principais cidades gregas, implantado uma crise na região. Pode ser que os gregos nunca tivessem conseguido reagir após essa batalha, mas não. Essa resistência aí, feita por inicialmente 7.000 homens, posteriormente um pouco mais de 1.000, quando os persas o contornam, foi uma resistência corajosa que demandou tempo e recurso importante para os persas, que provavelmente foi o resultante de uma derrota futura. A história de Leônidas e seus 300 guerreiros de Esparta inspirou várias reproduções cinematográficas e também na literatura. Por exemplo, o primeiro filme de Os 300 de Esparta foi lançado em 1962, dirigido por Rudolf Meid, que retrata uma visão um pouco crítica dessa história. Na interpretação, os espartanos lutaram pela liberdade e representariam, durante o período que o filme foi produzido, os Estados Unidos, que passava, veja só, pela Guerra Fria. Então havia muito dessa questão aí da semiótica presente nos filmes, Então os espartanos representavam ali os Estados Unidos, enquanto o Império Persa era retratado como um estado grande e opressor e simbolizava, é claro, a União Soviética. Por outro lado, temos também o filme dirigido por Zack Snyder e lançado em 2007, que adapta a história em quadrinhos, escrita e desenhada por Frank Miller. E algumas análises também dão algum paralelo político nessa versão. Por exemplo, alguns sugerem que o filme poderia ser interpretado como uma alegoria da guerra contra o terror promovida pelo norte-americano George W. Bush. Nessa interpretação, a antiga Pérsia se assemelharia ao local geográfico onde o Irã contemporâneo está, E o Irã era justamente um dos países compositores ali do famoso Eixo do Mal, rotulado por Bush, No entanto, é importante ressaltar que a história em quadrinhos que inspirou o filme é de 98, durante a presidência de Bill Clinton, ou seja, antes ali dos ataques terroristas que aconteceram, que vocês sabem, que aconteceram. Não posso citar aqui que o YouTube desmonetiza, mas o ataque que aconteceu ali
por volta de 2001, né? Vocês sabem qual é. Então, qualquer semelhança com os eventos políticos contemporâneos teria sido uma coincidência na realidade. Enfim, o que se sabe é que os 300 de Esparta inspiraram e inspiram uma diversa gama de alegorias, histórias, traduções para outras mídias como cinema, literatura, e realmente é uma história um tanto quanto interessante, um pouco exagerada na grande parte das representações, mas ainda assim interessante e retrata a bravura de um povo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse, deixe sua curtida, seu comentário, e é isso. Até a próxima e tchau, tchau.